10h02 em São Paulo, bom dia! Está no ar o Jovem Pan Morning Show desta segunda-feira, Dia dos Namorados, 12 de junho de 2017. Hoje Edgar Piccoli não está presente, mas temos aqui o nosso Reginaldo Lopes na mesa, Ellen Brown no estúdio, Augusto Nunes, Paulinha Carvalho e Vinícius Moura no Jovem Pan Morning Show. E eu, Vitor La Regina, aqui, o suplente de Edgar Piccoli. O que estaria fazendo Edgar Piccoli neste momento, né? Brasília, 40 graus, a absolvição da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral. A ofensiva do Planalto contra o relator da Lava Jato. A reunião que pode decidir se os tucanos ficam ou não na base aliada do governo Temer. Esses e outros assuntos serão destrinchados por Augusto Nunes, Ellen Brown, José Maria Trindade e o nosso convidado de hoje, o jurista Modesto Carvalhosa. Jovem Pan Morning Show. Marcas da barbárie, os detalhes do caso do jovem que foi torturado e teve a testa tatuada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A frase que escreveram no rapaz: eu sou ladrão e vacilão. Festival Milkshake, um dos mais libertários festivais do mundo, chega ao Brasil para celebrar a diversidade. Daqui a pouco a gente vai conversar com os organizadores do evento, que terá Fernanda Lima e muita música eletrônica. Esses são alguns destaques do Morning Show desta segunda-feira, Dia dos Namorados, que está só começando. Jovem Pan Morning Show. Eu já falei aqui na abertura, Paulinha Carvalho. Bom dia. Já temos uma hashtag, mas eu já imagino qual seja, né? Qual que é? Uma hashtag maravilhosa. Vamos prestar um serviço incrível hoje no Dia dos Namorados, não é? Vamos celebrar o amor. Vamos servir de cupido pra você. Hashtag solteiro procura. Olha que maravilhoso. Queremos a sua foto, queremos suas qualidades. Queremos que você peça por um grande amor nesse dia 12, não é? Hashtag solteiro procura. Pode mandar meme também, gif, aquelas coisas engraçadas, porque a gente tem que ir para os assuntos mais comentados do país na segunda para ter prêmio para vocês. Ah, mas hoje, né? Mas diga uma coisa, quem que é o único solteiro da mesa aqui? Vitor La Regina. É uma indireta, é isso, Paulinha? Sim. Você adaptou a hashtag pro apresentador suplente aqui? Olha, eu vou fazer o seu perfil agora. Não vai fazer nada. Aqui nas redes sociais, no Twitter. E a gente vai ver se a gente consegue arranjar alguém pra você até o fim desse programa. Não vai fazer nada. Hashtag solteiro procura. Até porque se o Edgar estivesse aqui, teriam muitas hashtags direcionadas a ele. A gente sabe disso, né? Teca Paulinha, não gostou. E tudo isso pelo WhatsApp, código 11 931 17 1009. Quero receber mensagens dos namorados e namoradas, solteiros e solteiras desse Brasilzão. Celebre o amor nos enviando uma mensagem de vídeo ou de áudio. Os solteiros convictos, como a gente já ressaltou aqui, podem participar. No mais, curta a nossa página no Facebook, JP Morning Show, e o nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp, e tem acesso aos vídeos e conteúdo extra do programa. Te convido a passar a próxima meia hora e 1h30 colado na Pan. Bom, vamos falar já de crise política, Ellen Brown, Augusto Nunes, porque nós temos um dos nossos convidados aqui hoje, que é um dos juristas mais respeitados deste país, o advogado Modesto Carvalhosa. Professor, seja muito bem-vindo ao Morning Show. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui e já começo com uma pergunta. No século passado, o senhor acompanhou de perto boa parte das principais crises políticas que o Brasil teve. Olhando para o presente, para o passado, qual que é o tamanho dessa crise que começou em 2014, 2015? O tamanho é maior no tempo, né? É prolongado, nunca uma crise política pode durar tanto tempo. 3 anos de crise política é uma coisa que não se pode imaginar. Todas as crises brasileiras anteriores, até a Revolução de 30, demoraram menos do que 3 anos. Onde que aí, pelo prazo, pelo tempo, já é a maior crise brasileira que já tivemos em matéria de política, em matéria de administração, de economia e tudo mais. Onde que o que nós estamos passando é realmente catastrófico, do ponto de vista de que nós temos que encontrar uma solução para sairmos dessa crise de qualquer maneira, uma solução construtiva que não pode utilizar esses quadros que estão aí de políticos que já não valem mais qualquer consideração.
Doutor Gavalhosa, vou chamar de você, já nos conhecemos há Pode muito. chamar de você, Augusto, por favor. Você já está prestes a lançar a sua candidatura independente à presidência da República, formalmente, já está em campanha. Alguma coisa mudou com o julgamento, com o desfecho do julgamento no TSE ou não? Augusto, a questão é a seguinte, não mudou nada, ou seja, há mais um elemento de descrédito na praça, ou seja, anteriormente havia o descrédito do Temer, agora tem o descrédito do Temer e do Tribunal Superior Eleitoral junto com esse descrédito. Quer dizer, não realmente melhorou a posição dele, simplesmente piorou a posição dele, porque se ligou a uma decisão, a um julgamento absolutamente aberrante e que realmente só acrescenta ao elenco dos desastres que estão sendo produzidos diariamente pelo próprio Palácio do Planalto e agora também com essa vergonha dessa decisão ocorrida no Tribunal Superior Eleitoral. Justamente pegando o gancho dessa pergunta do Augusto e da sua resposta em relação ao resultado produzido no Tribunal Superior Eleitoral, eu queria... Desculpa a indiscrição. Quantos anos o senhor está agora, Modesto Carvalhosa? 85, mas não conte para ninguém, por favor. Não, eu quero... eu estou lhe perguntando isso pelo seguinte. Com a experiência que o senhor tem como jurista, o senhor já viu em algum momento a gente ter um momento de questionamento tão grande do Poder Judiciário quanto agora? O Poder Judiciário se colocar numa vitrine de vidro tão grande como neste momento que a gente está vivendo na nossa história, com ministros do Supremo vindo a público e expondo posições políticas de forma tão clara, e aí eles vão para uma outra esfera, vão para o Tribunal Superior Eleitoral conduzindo um processo e esse processo fica tão publicamente questionado como ficou na semana passada. Você já viu outros momentos da nossa história esse tipo de questionamento e crise entre poderes, como a gente viu agora no final de semana, quer dizer, essa suspeita de o presidente pedir para a ABIN espionar um ministro do Supremo, essa situação institucional tão ruidosa? Eu tenho a impressão que nós estamos num sistema, num processo de desagregação das instituições no Brasil. Quer dizer, você não tem mais nenhuma instituição de credibilidade a essa altura, porque o Congresso Nacional não tem credibilidade e nem legitimidade mais. O Poder Executivo também não tem, o governo também não tem. E o Poder Judiciário como um todo ficou muito prejudicado como instituição com poder, com essa decisão unilateral do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, afeta muito as instituições e dá a elas uma insegurança. Quer dizer, elas realmente, para a população brasileira, criam uma noção de insegurança institucional, que é muito diferente da insegurança jurídica, né? Quer dizer, nós não confiamos mais em nenhuma instituição. E é um absurdo isso, porque além da decisão ter sido um absurdo no sentido de dizer não aceitamos as provas que foram feitas com toda a legitimidade dentro do processo. E depois, não aceitando as provas, diz não há prova nenhuma que realmente leve à condenação da dupla ali, né? Então, você cria para o Poder Judiciário também uma imagem de total desprezo da população pelo Poder Judiciário como um todo, que também não é justo, né? Quer dizer, um desserviço para a nação, essa decisão é um desserviço histórico para a nação brasileira. E em que medida a sua candidatura contribui para resolver essa crise? Ela é condicionada a alguma coisa? É a renúncia do Temer? Bom, Augusto, ela é relacionada, evidentemente, à queda do Temer. Quer dizer, o grupo de pessoas de várias gerações que vieram procurar pedindo para assumir esse papel difícil, levar em conta de que os partidos políticos não têm mais credibilidade nenhuma, que ninguém vai votar nesses partidos políticos, todos eles implicados, inclusive em corrupção, e tornando-se, como se tornaram, verdadeiras organizações criminosas. Um recebeu 50 milhões, outro recebeu 40, os chefes receberam 150, tudo assinado pelo Marcelo Odebrecht no próprio processo do TSE. Então ninguém vota em partido político existente, porque eles estão desmoralizados. E também ninguém vota nesse pessoal que está lá dentro desses partidos. E há aqui no Brasil
há um tratado, que é o Tratado de São José da Costa Rica, que permite que haja candidaturas independentes fora dos partidos. Mesmo porque a Constituição diz todo poder vem do povo, não diz todo poder vem dos partidos. Os partidos não podem ter absolutamente monopólio da vontade popular. Em nenhum país do mundo. Veja, o Macron agora foi eleito sem partido na França. Então, na realidade, você tem essa campanha no sentido de apresentar um candidato à sociedade civil, mostrando que a sociedade civil tem muita gente boa para postular um cargo para poder realmente moralizar a administração pública, criar credibilidade e uma ligação novamente com a própria sociedade. Agora, doutor Cavalhosa, o senhor seria um candidato da sociedade civil. O senhor mesmo fala esse termo, né? Candidato da sociedade civil. Mas teria que ser eleito por deputados, exatamente, por senadores, por exatamente, membros desses partidos. É uma missão complicada, né? É uma missão complicada, mas veja o seguinte, você tem, numa crise dessa, você tem que conclamar as instituições para que elas colaborem para uma saída. A saída partidária, um acordão entre eles para resolver sair da Lava Jato, acabar com a Lava Jato, tudo isso leva a um desastre social, um socioeconômico, um desastre socioeconômico também, e é necessário haver uma conclamação. O Congresso Nacional tem que ser conclamado a encontrar uma solução fora dos seus quadros para poder presidir as eleições de 2018 e poder realmente restaurar a credibilidade do governo no Brasil e fora do Brasil, que o Brasil hoje é considerado um país uma República das Bananas, pior categoria, certo? Então, o Congresso tem que estar consciente de que é um momento de salvação do próprio país. Ou você quer que daqui a 2 anos tenhamos 20 milhões de desempregados na rua? Tá agora, neste momento, começa e surge aí um outro movimento que é forte, que é o das diretas já. Como é que o senhor avalia esse movimento de diretas já? Tem algo de legítimo nele? Você acha que é um aproveitamento muito casuístico do momento? Como é que o senhor faz essa leitura? Não, é um oportunismo barato, né? Porque, na realidade, a Constituição é bem clara. Num regime republicano presidencialista, você tem o calendário eleitoral. O presidencialismo exige um calendário eleitoral que seja absolutamente seguido. Sob pena, nós temos aqui uma Venezuela, adia a eleição legislativa, o outro antecipa a eleição. Muda a duração do mandato. Inclusive, a periodicidade de eleições é uma cláusula pétrea, não? Cláusula pétrea, bem lembrado, você me lembrou muito bem. Além de ser uma cláusula pétrea da Constituição, ele é a coluna mestra do presidencialismo dentro de um regime democrático. Modesto, o Vitor falou aí nessa crise, né, que se agrava desde 2013, 2014. A gente está vendo aí, como o senhor mesmo falou, as instituições todas desmoralizadas, todas corrompidas. E aí eu vou me basear numa música do Planet Hemp para te fazer uma pergunta. A culpa é de quem? A culpa é da estrutura constitucional que nós temos. Nós fizemos realmente uma Constituição, na época, muito oportuna, porque saíamos do regime militar, mas hoje em dia ela criou um poder, um superpoder em Brasília, deixando, portanto, que os municípios não tenham poder nenhum, criou, portanto, uma hegemonia política de Brasília sobre todos os segmentos políticos do país, de participação popular, e com isso o que nós tivemos? Um presidencialismo viciado e ligado aos interesses das grandes empresas, que se tornaram, portanto, os donos do país. Quem mandava no Brasil, confessadamente pelo próprio Marcelo Odebrecht, é o grande presidente do Brasil, é o Marcelo Odebrecht. Até o discurso do Lula de 2002 foi ele que redigiu, foi o pessoal dele que redigiu. Portanto, nós temos uma estrutura de poder no Brasil completamente viciada. Nós temos que mudar essa estrutura através de uma Constituição nova que quebre essa hegemonia de Brasília sobre todos os segmentos e quebre toda essa possibilidade que essa Constituição permite de desenvolver. Qual que é a reforma política que o senhor defende? Bom, eu defendo a reforma política, primeiro, acabar com o foro privilegiado. Segundo, o que eu acho fundamental nessa reforma política é realmente o voto distrital puro. Nada de voto distrital com lista de partido. Mesmo porque eu acho
que, como na Europa, aqui no Brasil, precisa acabar com essa mania de partido. Nós temos que ter movimentos que fazem, movimentos livres, que fazem candidatos, e acabar com isso. Portanto, voto distrital puro. É importante também que nenhum de regime presidencialista, nenhum deputado, senador possa exercer cargo de ministério, certo? Nós temos que acabar com os cargos de confiança, são pequenos, coisa pouquinha, só 22 mil cargos de confiança, quando que a administração pública no Brasil seja realmente exercida por gente que não tem menor qualificação para isso, vão lá para roubar, tá certo? São nomeados lá para o deputado tal, para votar no presidente, e vão lá roubar todos os órgãos do governo, etc. e tal. Acabar com isso. Acabar com o fundo partidário. Acabar com o financiamento público de campanha nos partidos, se é que eles são partidos, que arranjem dos seus afiliados o dinheiro necessário para contribuir para eles. Que negócio do governo dar 2 bilhões para partido poder se sustentar, entendeu? E ficar ali sem ter militância, sem ter programa, sem ter nada, tá certo? A administração pública também tem que ser revigorado o princípio da eficiência, e a eficiência, que está na Constituição, tem uma lei própria para isso, que exige a eficiência do servidor público, senão ele será dispensado. Isso nunca foi aplicado no Brasil, uma lei de 97. Então, tudo isso é necessário para se fazer, então, uma nova estrutura de poder no Brasil. Isso professor, é fundamental. mas sempre que a gente fala aqui de estrutura viciada, né, então joga a luz mais sobre o coletivo em detrimento da luz que deveria ser jogada em cima do indivíduo, a gente não está falando que é a ocasião que faz o ladrão, e o que me parece que acontece no Brasil é o contrário, o ladrão que faz a ocasião? Não, é a ocasião que faz o ladrão. Se você tem uma estrutura, por exemplo, de contrato de obras que não tem um sistema de performance bond que possa realmente separar o servidor público e o contratante, tá certo? Criando, portanto, uma cunha nesse relacionamento. Quer dizer, isso tem que ser feito, é tudo estrutural. Nós temos que chegar e exigir, portanto, da estrutura do poder, uma maneira de quebrar a interlocução direta entre empresas e o governo, certo? Através de transparência absoluta das coisas, dos contratos, dos valores, da execução desse contrato. O sistema de transparência permite perfeitamente isso. Agora, Carvalho, explica o que é performance bond. Performance bond é um contratinho que foi adotado nos Estados Unidos recentemente, em 1894, portanto tem 120 anos, em que, para não haver corrupção, como existe no Brasil, nas obras públicas, o governo, desde o século XIX, fim do século XIX, exige que uma seguradora se coloque no meio do contrato entre a empreiteira e o governo, e ela garanta a execução do contrato, garanta a execução do prazo, a execução do preço e a execução da qualidade da obra. Para isso, a seguradora, ela fiscaliza a obra inteiramente no canteiro, e ela fiscaliza no back-office, ou seja, nos fluxos financeiros dentro da própria empresa do dinheiro que vem do serviço público. Portanto, você tem aí uma maneira comprovada de quebrar a interlocução entre o poder público, entre os servidores públicos e as empreiteiras. Esse sistema existe nos Estados Unidos, é um país de corrupção, não de corrupção, mas de escândalo financeiro enorme. Tá certo? Tem escândalo de banco que fecha, que abre, não sei o quê e tal, mas você nunca viu um escândalo de obra pública nos Estados Unidos, porque tem esse sistema que é infalível, tá certo? Há um terceiro interessado no contrato que quer que o contrato se faça, que a medição seja correta, que não haja roubalheira na medição da obra, tipo a Ferrovia Norte-Sul, que tem mais de 30 anos, não está sendo feita. Está sendo coisa. E quem conduzia as obras foi preso recentemente. O responsável pelas obras foi preso recentemente. Tal Juquinha. O Juquinha, lá de Goiás. Exatamente. Agora, tudo isso que nós discutimos, até sobre uma possível sucessão presidencial, Dr. Cavalhosa, depende de uma saída do presidente Michel Temer, que afirma que não vai renunciar. Ele parece também ter vencido neste momento, qualquer forma de impeachment, porque está com o apoio da Câmara e do Senado, e conseguiu uma vitória na última sexta-feira do TSE. O governo Temer vai sobreviver até o ano que vem?
A questão você tem que analisar sobre a questão de um processo, é um processo de desagregação. Quando você teve o início do processo de desagregação da Dilma, você tinha a mesma coisa. Quer dizer, você tinha ali condições, ninguém aceitava o impeachment, etc., recusavam, etc., mas ela ia fazendo atos tão tresloucados de defesa dela e do grupelho dela. O que aconteceu? Ela vai se deteriorando, ela mesma vai agir, E o Michel Temer está fazendo a mesma coisa. Então, ele não contente de conseguir essa teratologia, essa aberrante decisão que foi feita pelo TSE, já foi lá na BIM para ver se pega o ministro Fachin, mandando de jatinho, etc. Os próprios auxiliares dele confessaram à Veja que iam fazer isso, tá certo? Portanto, tem consistência nessa reportagem da Veja, é evidente que tem consistência nela, tá certo? Então ele mesmo vai fazendo atos de suicídio político, como a Dilma ao nomear o próprio Lula para ministro lá. Ao fazer isso, ela também aí vai suicidando, ele vai criando medidas de inviabilidade do seu próprio governo, de modo que esse TSE não resolve nada para a situação de deterioração do poder dele. Carvalhosa, o povo milhões de brasileiros têm se manifestado aí com muita veemência contra a situação e a favor da Lava Jato, mas essa insatisfação se traduz sobretudo nas redes sociais. Você acha que é fundamental que o povo se manifeste nas ruas para mudar essa situação? Eu tenho a impressão que o povo está nas redes sociais absolutamente na espera de uma solução, que se apresente uma proposta de solução. A proposta de solução que pode ser uma candidatura alternativa. É a candidatura da sociedade civil agora e muitos candidatos da sociedade civil para presidente da República em 2018. Nós estamos nessa campanha de agora de fazer uma candidatura da sociedade civil exatamente para que a sociedade também se mobilize para apresentar centenas de candidatos para deputado, senador, legislativo, governadores e dezenas, ou meia dúzia de candidatos para presidente da República. Nós temos que acabar com esse negócio da hegemonia partidária. Então, a sociedade civil tem que assumir, e pode assumir, por causa desse Tratado de São José da Costa Rica, a posição dele, essas marchas de rua, vem para a rua, estamos na rua, nas ruas, etc. Elas agora têm que mobilizar para as eleições de 2018 e mobilizar para exigir uma candidatura agora independente, no caso do Temer cair. Agora, pensando em Lula candidato, o senhor acha que isso é uma possibilidade real? Bom, o Lula candidato é uma possibilidade real, só que ele não pode tomar posse do governo, né? Porque o caso é o seguinte, réu não pode assumir a presidência da República. Quando negaram ao Renan Calheiros a assumir a presidência no caso de vaga, o Supremo Tribunal Federal declarou claramente que a pessoa que é réu num processo não pode assumir a presidência. Portanto, ele pode até, vamos dizer, hipoteticamente, ser eleito. Se ele fosse eleito, ele seria eleito, mas não poderia tomar posse. Réu e forte candidato à condenação, né? Réu é candidato à condenação. Então, vamos dizer, não, ele não foi ainda julgado pela segunda instância, não interessa, ele não pode tomar posse. Como o réu que não pode tomar posse. Agora, a popularidade dele não tem sido duramente afetada aí pelas revelações da Lava Jato? Eu tenho a impressão que as possibilidades do Lula ser reeleito não é nula, completamente nula. Ele não tem a menor condição de ser eleito. Quer dizer, a população, a rejeição dele é cada vez maior. Agora, então, o TSE, a população toda brasileira, o povo brasileiro não prestou atenção nas decisões daqueles juízes lá que fizeram um verdadeiro crime lesa-pátria com seus votos. Mas por que ele está crescendo nas pesquisas, então? Não está crescendo em pesquisa, eu não acho que está crescendo em pesquisa nenhuma. Eu acho que essa pesquisa, primeiro, é extemporânea e é uma pesquisa realmente de militância. E a taxa de rejeição. E a taxa de rejeição é monumental. Ele não tem a menor chance, eu falo, como cidadão, menor chance de ser eleito. Menor chance de ser eleito, certo? Como a Dilma também não teria jeito. Dentro do meio político, tem algum nome que o senhor avalia como um bom nome para 2018? Dentro do meio político? Não sei, não acho não, porque
Eu acho que não. Tá difícil achar alguém. É uma bela pergunta, porque na realidade o que nós temos que ter consciência, você ouve todo dia, não tem ninguém para assumir. Não tem para ninguém. Que conversa é essa, meu Deus do céu? Quer dizer, o Brasil tem centenas de pessoas altamente qualificadas em matéria de políticas públicas, no setor econômico, no setor de saneamento, no setor de urbanismo, no setor de educação, higiene, tá certo? E também a questão hospitalar, tudo mais. Nós temos, existe no Brasil uma massa crítica, no chão aí na universidade, quer dizer, brutal. Nós temos milhares de candidatos. Agora, pegar esses políticos profissionais, no mundo inteiro, ninguém quer saber de político profissional. Veja a França, veja a Espanha, veja a Itália. O político profissional é uma excrescência. Você não acha que isso se deve também, essa história de que falta gente, não temos ninguém, também se deve àquela mania, né? A deformação histórica que faz o brasileiro esperar o homem providencial que vai salvar tudo. Exatamente, exatamente. E também a questão da celebridade, né? Quer dizer, o mundo moderno, o mundo atual, de 40 anos para cá, é todo focado em celebridades. Onde é que está a celebridade para ser eleito presidente da República? Não temos celebridades. Temos celebridade, quem que nós temos? O Jucá, o Renan Calheiros, tá certo? O Lula, tá certo? A Dilma. O senhor vai falando, eu vou dando os codinomes. Vai lá, Caju. Então, você tem aquele, como é que chama aquele presidente lá da Câmara, aquele gordinho, como é que chama? O Maia? O Bolinha. O Botafogo. Tá certo? Esse tem dois apelidos. Bolinha. Então você tem o quê? Então as pessoas confundem competência para assumir a presidência da República com celebridade. Não temos nenhuma celebridade. Tanto assim que você vê que aquele que faz o programa aí na TV Globo, como é o nome dele? Luciano Huck. O Huck, já pensaram, tem aquele outro bonitão, como é que chama aquele meio... Roberto Justo. Bonitão? O Justo, tá vendo? Eles são celebridades, né? Você acha que celebridade pode ser presidente da República? Quer dizer, a população tem que se entender que nós temos pessoas competentes para fazer isso. Fique certo que depois de participar do Morning Show, o senhor já é uma celebridade, viu? Uma das caras. Eu voto. Fique certo disso. Nós recebemos a presença aqui nesta segunda-feira no Jovem Pan Morning Show do jurista e professor Modesto Carvalhosa. Muito obrigado, professor, pela conversa. Bom dia. Para mim é um prazer e uma honra estar com vocês todos aqui, viu? Tá certo. Reginaldo, que horas são? 10h29. Bora. Jovem Pan Morning Show. 10 horas e 32 minutos. E a nossa hashtag, Paulinha Carvalho, essa Solteiro Procura? Maravilhosa, a hashtag Solteiro Procura está entre os assuntos mais comentados deste país. Boa! Coisa Mas boa, sabe hein? o que é mais maravilhoso? O quê? Porque olha o que os solteiros realmente procuram, queridos. Por O quê? exemplo... Netflix? Lu procura séries novas pra ver no feriado. Legal. Sabia. Boa. Entendeu? André César, hashtag solteiro procura um emprego. Sempre bom, não é? Tá. Boulevard Versus, adoro esses nomes do Twitter. Hashtag solteiro procura é lugar pra viajar, festa pra ir e novas bebidas Qual que é o para nome da experimentar. conta, Gente, Paulinha? a gente tá de manhã. Boulevard Versus. Boulevard Versus. É muito maravilhoso. Continuem aqui em hashtag solteiro procura. Pois é, e também pelo WhatsApp, código 11 931 17 1009. Mande a sua mensagem de áudio, de vídeo, faça a sua declaração nesse dia dos namorados. Reginaldo! Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. 10 horas e 37 minutos. Amor, respeito, tolerância e liberdade. Celebrando esses valores, o festival Milkshake, que é uma criação holandesa, chega na sexta-feira, esta sexta, dia 16 de junho, em São Paulo. E para falar sobre o evento, nós estamos aqui no estúdio, no Morning Show, com o Dudu Bertolini, que assina a direção artística do festival, e o Cacá Ribeiro, responsável pela curadoria musical. Bom dia, sejam bem-vindos, tudo bem? Bom dia. Bom, a emissora americana NBC News já definiu este festival, Milkshake, como um dos festivais mais libertários do mundo. O que faz dele merecedor e por que vocês definem como libertário? Na verdade, no caso, por que eles definiram como libertário? Eu acho que o festival ele é muito legal porque ele favorece a diversidade em todas as suas formas e cores, né? Ele tem um foco no universo LGBTQ, mas ele é feito para celebrar toda a individualidade e a diversidade, né? E o mais bacana também é que o festival tem um foco muito grande nos performers. E ele também traz luz para os convidados. Então a gente tem um palco todo customizado
organizado por performers que decoram o palco em toda a sua extensão, das 6 da tarde até 5 horas da manhã, quando acaba. Então ele favorece realmente essa individualidade, essa montação. E aproveita um público que já está aqui em São Paulo para a parada do Orgulho LGBT no domingo, né, na Paulista. Exatamente. A gente fica muito feliz também que o festival esteja dentro desse final de semana, que é um final de semana de celebração, mas também de luta, de resistência por todas as causas LGBTQ. Então é muito legal. A gente vai ter gente do Brasil inteiro, né, também de fora do Brasil também, para comemorar não só o Milkshake, mas também o Gay Pride. E as atrações musicais? Bom, as atrações musicais a gente sentiu a necessidade, como ele é um festival que fala desse assunto com leveza, com diversão, a gente achou que nada melhor do que os próprios artistas nos representarem. Então a curadoria foi feita também pensando quais são esses artistas que abordam esse tema com relevância, né? A curadoria ela foi focada nessa questão. E quem são? Bom, a gente tem, se eu for falar aqui, eu vou tentar lembrar todos de cabeça, tá? Mas a gente tem o Jalu, a gente tem a Lia Clark, a Linda Quebrada, Dream Team do Passinho, Preta Gil, Carol Conká, Hércules and the Love Affair. Que é internacional, né? Que é internacional, a gente tem alguns DJs internacionais, a gente começa também uma festa às 5 horas da manhã, que é o after oficial do Milkshake, que vai até às 11h30 da manhã. Então é uma programação bastante extensa. Por que festa gay é tão maravilhosa? Desculpa. Porra, meu! Brincadeira! Por quê, gente? São as melhores festas, sempre foram, né? Eu vou somar uma pergunta que você fez. Por que vocês acham que a adesão dos artistas brasileiros ainda é baixa? Não deveria ser maior? Eu acho que a adesão ela é na medida que o assunto vem sido discutido no Brasil, né? Acho que os artistas não se afastam dessa causa. Eu acho que eles estão sempre próximos. É proporcional, né? Eu acho que é proporcional. E o que a Fernanda Lima vai estar fazendo por lá? Bom, a Fernanda Lima é nossa super convidada especial. Ela vai apresentar efetivamente 2 shows, 2 atrações. E a gente vai ter o balé também, que participava do Amor e Sexo com a gente. Não é um evento Amor e Sexo, mas a gente tem o balé e tem a Fernanda. E a Fernanda é super engajada nessa causa, né? A gente teve ali um programa que foi super importante sobre esse assunto no Amor e Sexo, que foi o Bichou, onde a gente mais uma vez trouxe luz aí para diversidade em todas as suas cores, formas e cores, e por isso que a gente trouxe ela aqui para falar com esse público. Eu acabei atrapalhando a pergunta. A pergunta da Paulinha é importante. Quero explicação para essa fórmula. Não, porque é verdade, são as festas mais animadas. E todo mundo sabe disso, e hoje viraram festas muito grandes. Você tem a Milkshake, então, que vocês estão trazendo agora, mas tem Chadalice e tantas outras festas que são muito, muito animadas e que não é só para o público gay, vai de todo mundo e todo mundo se diverte demais. Eu acho que aí tem um aspecto que talvez a gente possa ponderar aí, Paulinha. Falando, por exemplo, uma pessoa hétero que curte demais festa gay. Porque na festa gay não vai rolar uma coisa que rola demais em festa em balada hétero, que é aquela coisa super chata do cara inconveniente te agarrando à força, passando a mão no teu cabelo, sendo desagradável. Não rola, a galera se diverte na boa. E se agarra sem força. E se agarra sem força. Se agarra sem quando forçar a barra, quer, né? sem forçar a barra, sendo legal. Quando você quer, tudo bem. E é da conveniência quando todo mundo quer. Isso eu acho que é um dos ingredientes também, né? Sem dúvida. E eu acho que é muito importante que nunca agarrem ninguém que não queira, né? Tá mais do que na hora da gente ter uma atitude mais respeitosa nesse sentido. Mas eu acho que os gays, por natureza, a gente sempre soube se divertir, sempre soube celebrar. E eu acho que a gente já teve que romper algumas barreiras para ser quem nós somos. E isso nos dá mais força e liberdade, né? Talvez na hora de se divertir também. Mas o mais importante para mim é a gente terminar um pouco com essas distinções binárias. Eu acho que o mais legal é que todo mundo, o Milkshake tem um foto LGBTQ, mas eu acho que ele tá aqui para todo mundo. Quem quiser ir, o hétero, o gay, uma ideia mais fluida de sexualidade, de porque a gente ainda tá num momento muito de até nomear, né? Outro dia, o Léo Jaime, acho que no prêmio, falou que a Pablo Vittar era trans, daí ela mesma falou, não, eu sou drag, e aí fica todo mundo, não sabe, o que é, o que não é. Você acha que a gente ainda tá nessa fase de dar o nome para as coisas, para chegar nessa hora onde tudo vai ser mais fluido e
não importa quem você é, qual é a sua opção, vamos estar todo mundo junto? Concordo exatamente com você. Eu acho que a gente vive um momento muito importante de buscar representatividade. Então é importante a gente dar nomes, mas na verdade eu costumo dizer que o único hashtag que resolve isso é o hashtag aceita. A hora que a gente simplesmente aceitar as diferenças, sem ficar tentando colocar as pessoas numa caixinha, vai ser muito mais simples da gente aceitar as diferentes formas de ser, em termos de sexualidade, gênero, né, no que puder ser. Mas eu acho que é importante também, de alguma forma, a gente entender quantos nuances existem das orientações sexuais, da fluidez e do gênero, né, para... Vem crescendo bastante no Brasil o número de pessoas que aceita. Muito, sem dúvida. Primeiro porque a visibilidade em torno desse assunto é muito maior e existe uma postura militante no sentido da gente ir não só aos festivais, a gente fala que é o fervo com luta, né? O fervo com resistência. Então, eu acho que a visibilidade tem aumentado sim. Acho que a adesão dos artistas, como você disse mais cedo, eu acho que tem aumentado. E eu acho que para as novas gerações que chegam aqui é muito mais fácil agora você poder assumir a sua individualidade, a sua sexualidade. É isso que a gente espera, né? Mas em que pé está o preconceito? A gente está em 2017 e esperava-se tanto que qualquer tipo de homofobia, transfobia, misoginia, racismo já tivesse sido eliminado, que por mais que a gente tenha conquistado muito espaço, eu acho que é muito grave isso ainda existir. Então, por isso que eu falo assim, eu acho que o preconceito ele existe menos do que antes, mas ele incomoda mais, porque a gente está numa hora em que já não faz mais sentido algum isso existir. E vamos lembrar que, por exemplo, a parada gay, ela começou com uma resistência no final dos anos 70, no movimento em Nova York, que foi a revolta de Stonewall, que a polícia ia lá para oprimir os gays. Então, desde então, ela foi virando uma festa de comemoração, mas ela sempre teve um viés de luta e de resistência. O Milkshake é um festival, obviamente, pra gente se divertir, pra celebrar, mas óbvio que por trás dele existe, sim, uma bandeira incrível a favor da liberdade e da diversidade. Dudu, você já sempre foi um acontecimento, porque sempre se vestiu. Não, é verdade, para quem também curte moda, o Dudu sempre apareceu dessa forma e, enfim, as pessoas que eram mais do meio das festas, da moda, e sabiam quem era o Dudu, mas talvez o grande público não. E hoje, por exemplo, você tá ali na bancada do programa da Fernanda Lima, você mesmo disse que tem tido mais espaço para se falar sobre toda essa diversidade. Agora, quando você anda na rua, tem mais gente que chega e fala: ah, Dudu, olha que coisa, você. Sem dúvida, né? É uma visibilidade muito grande, né, que o programa traz. Então, isso realmente aumentou demais. Só fazendo um parênteses, você perguntou se eu sempre fui assim. Se eu pudesse, eu já trazido uma foto para vocês de eu com criança, com 6 anos, de camisetão metalizado e botinha. Que eu já era realmente assim desde criança. Eu já estava celebrando a diversidade bem novinho. E agradeço meus pais por terem entendido a missão dele como meus pais, e espero que se inspire vários outros pais também, que essa visibilidade também ajude as novas gerações a poder se aceitar desde mais novos, e que também o meu trabalho, de alguma forma, graças a essa visibilidade maior, também possa passar essa mensagem de inclusão e liberdade. Agora uma pergunta ao Kaká. A gente está falando aqui que é um show de música, de festa, mas também tem uma bandeira por trás, uma bandeira de resistência. Como é que vocês pensaram também na curadoria musical de incluir essas causas? A gente fez uma curadoria bem precisa nessa questão. A gente trouxe vários artistas que cada um aborda um pouco a sua própria questão e com bastante representatividade, né? Então, o discurso, a luta, a resistência, ao mesmo tempo o discurso de tolerância, liberdade e amor estão na curadoria do festival. Dudu, Kaká, um serviço agora. Onde que vai acontecer aqui em São Paulo o festival? Acontece ali no Milkshake Park, ali na Francisco Matarazzo. A gente criou esse lugar, né? O Milkshake Square. Nós pegamos vários lugares, galpões, vielas, 2 casas de show, o Áudio e o Expo Barra Funda. É todo um complexo ali, quase um quarteirão de atrações e performances. Ali na Francisco Matarazzo. E a gente hoje pode anunciar já de boca cheia nosso último headliner, que é a Pablo Vittar. Exatamente. Não espere o carnaval chegar, meu amor. Seja todo dia. Todo dia. Exatamente. Posso fazer uma pergunta pro Dudu? A última. A Marília, da Marília veio Marília. E vai fazer a sua pergunta assim. Porque aquela loucura que é Amor e Sexo, vocês fazem aquela... É tudo roteirizado, é combinado, é aquilo ali mesmo. Olha, Gabi, é o seguinte. Loucura, hein? A gente tem o drive ali, a gente tem o roteiro, mas obviamente que as melhores coisas vêm justamente desse improviso, né? Obviamente. E eu acho que assim como vocês aqui, o legal é quando um levanta, o outro corta, né? Um admira um pouco as características do outro e é assim que faz a magia acontecer. Acontece bastante.
Dudu Bertolini e Cacá Ribeiro, que estão à frente do Festival Milkshake aqui em São Paulo. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado. 10h51, nós vamos falar agora de um caso que chocou as pessoas de bom senso e foi celebrado por aqueles que consideram a tortura e o justiçamento instrumentos apropriados para um Estado democrático de direito. É claro que nós estamos falando de um caso que está todo mundo falando aí nas ruas, que é o caso do rapaz de 17 anos de São Bernardo do Campo, que foi torturado e teve a testa tatuada. Ellen Brau, conta pra gente essa história que começou a bombar na sexta-feira e quais são as novidades, Ellen? Bom, hoje pela manhã a mãe dele, né, falou finalmente, a Vânia Rocha, ela que é auxiliar de limpeza, mas no momento está desempregada. E aí ela veio a público falar um pouco sobre quem é o filho dela, quem é esse menino de 17 anos que foi torturado dessa forma. Quem está nos acompanhando pelo vídeo está vendo o que foi tatuado na testa dele, que é a frase "eu sou ladrão e vacilão", e ela veio a público dizer que, enfim, como que ela se sente, como que ela sentiu, que até agora ela não conseguiu ver o vídeo da tortura que foi feita com o filho dela, ela viu só a foto no primeiro momento, e a frase dela é muito, né, muito forte, quando ela diz assim, como ela, assim, meu filho não é um boi, ele não é um animal, ele não precisa ser julgado, ele precisa ser tratado. Né, tratado. Se naquele momento ele estava cometendo alguma coisa errada, que levassem ele para uma delegacia, mas fazer tortura, isso não se aplica a nenhum ser humano. A seres humanos a gente não pode dar esse tipo de tratamento. E aí ela conta a história da família, que é uma família extremamente pobre, que não tem, que ela está procurando fazer um tratamento para o filho é um dependente químico, né? Ele é dependente de álcool e drogas. Esse menino, ele estava desaparecido há uma semana. Ele estava desaparecido, a família não encontrava, é um menino que tem problemas com dependência química, e aí a família, de repente, está em casa, recebe pelo WhatsApp um vídeo do menino sendo tatuado, né? Sendo torturado, em que os tatuadores, ele não reage, a gente vê que ele não reage, ele está sentado numa cadeira nesse vídeo, e os tatuadores rindo, né, nesse momento de tortura, dizendo para ele assim, o que você veio tatuar aqui hoje? Vai doer, vai doer. E aí eles forçam o menino a dizer a palavra ladrão. A versão dos dois torturadores, um é um tatuador e o outro é o vizinho do tatuador, é que ele teria tentado roubar uma bicicleta. E aí eles resolveram, ao invés de fazer justiça, fazer justiçamento. Ou seja, amarraram os pés, as mãos do menino, depois cortaram o cabelo do menino e fizeram essa tatuagem. Porque o menino tentava colocar o cabelo na frente para cobrir, a franja para cobrir, e aí eles cortaram para que ele não pudesse realmente cobrir a testa. Né? O menino nega, diz que não tentou roubar a bicicleta, que na verdade ele acabou esbarrando na bicicleta, enfim, não sabe muito bem, porque ele estava num momento sob efeito de drogas, não tem muita consciência de tudo que estava acontecendo ali. A gente vê que ele realmente nem reage no momento que está sendo torturado, no momento do vídeo que acabou viralizando, sendo espalhado, filmado com o celular de um dos torturadores, né? Quando a família recebeu o vídeo, ela foi até a delegacia em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para tentar localizar o menino que estava desaparecido, e aí acharam os torturadores e conseguiram localizar o menino, que agora está sendo feita uma vaquinha para ajudar. 1, a fazer a remoção da tatuagem, 2, para tentar ajudar a fazer um tratamento decente, né, de desintoxicação e de reinserção social desse menino aí, que tem problemas, que é uma pessoa doente, né, gente, tem uma dependência química e isso é uma doença antes de qualquer coisa. Essa vaquinha, eles queriam arrecadar 15 mil, eu entrei agora pela manhã, vi que já conseguiram arrecadar 19 mil reais na vaquinha. Ela vai até o dia, pelo menos eles inicialmente iriam manter até o dia 30 deste mês, mas agora que já arrecadaram mais do que conseguiram, não sei se vão continuar mantendo. E o autor da vaquinha, né, o menino que propôs a vaquinha, é um vizinho do jovem que foi torturado. E ele disse que desde cedo ele convivia com esse menino e via que o menino era um pouco diferente, que era um menino que não conseguia se enturmar com os demais meninos da rua, que era um menino já muito isolado. Então, que ele sentiu muito a pena quando viu que isso havia acontecido, porque era uma pessoa que já tinha problemas, quer dizer, que era uma pessoa que visivelmente na comunidade, quem era da comunidade sabia
que era uma pessoa que precisava de ajuda, né? E não de um justiçamento que fosse praticado contra ele, esse tipo de justiçamento que agora todo mundo está vendo. Os 2 responsáveis pela tortura estão detidos, a juíza já decretou no sábado a prisão preventiva, eles estão numa delegacia em Sobrenada e devem ser transferidos para um presídio. No caso, é tortura mesmo, né? É tortura, A vale tatuagem demora a tatuagem e além de ter prendido, né, a mão o menino disse que lembra, há uma recordação de que eles teriam amarrado as mãos e os pés dele, e a tatuagem é uma tortura que eles fazem. E vale lembrar, assim, o menino disse que não tentou fazer esse furto da bicicleta, mas que tivesse tentado um furto, quando a gente comete um delito, pouco importa. O delito a gente chama a justiça, a gente chama o Estado, faz uma denúncia, né, leva para uma delegacia, é um furto. Uma tortura é um crime hediondo. É um crime hediondo. E o vídeo é absurdo. É O que teve de gente compartilhando, achando engraçado. Eu fiquei meio chocada. Isso não tem graça nenhuma. Cara, eu falava, gente, isso não tem que é isso? Nenhuma graça. Eu digo sempre, Paulinha, a internet se expõe os chamados instintos mais primitivos aí do homem, né? Mostra que o homem tem defeito de fabricação mesmo. O sucesso dessa vaquinha é um consolo. Agora, o apoio à tortura, a celebração desse tipo de violência, pouco importa se o menino era diferente ou se ele tentou roubar ou não. A celebração disso aí mostra que nós estamos ainda muito perto das cavernas. É um estágio civilizatório. E para isso é que serve a internet também, para mostrar, né, como estamos longe do que imaginamos ser. E quando a sociedade não vê na sua justiça a punição certa para bandidos, para ladrões, isso pode agravar situações como essa? Piora, claro. Essa é a descrença na justiça. Agora, quem faz isso é sádico, é muito pior do que a vítima. Muito pior. Quer dizer, o torturador, eu não acho que quem tortura tem algum tipo de doença, não. Isso é que é mais grave. O torturador é uma pessoa aparentemente normal. Ninguém achava diferente o torturador, porque ele chega em casa preocupado com os filhos, ele quer saber se o resfriado da criança que ele tem passou, ele é normal, entre aspas. Agora, ele na sessão de tortura mostra o que é de verdade. Agora, sempre, a descrença na justiça aumenta o apoio doentio a esse tipo de fato. Bom, girando o assunto, escutem essas histórias, meus amigos do Morning Show. A escritora, apresentadora e atriz Fernanda Young venceu um processo na justiça contra um homem que usou as redes sociais para atacá-la, ainda nessa história das redes sociais. Mas ela teve a indenização reduzida por ter, segundo o juiz do caso, uma reputação elástica. Sim. Primeiro, o que seria reputação elástica, Vini? Estamos tentando descobrir até agora que seria isso, né? Essa foi doída. O juiz é que faz uma interpretação elástica da lei. Pois né? E a Fernanda Young, Augusto, ela entrou com essa ação por causa de algumas ofensas que recebeu aí na internet, nas redes sociais, como a gente tem falado agora aí, que mostra o lado mais imundo do ser humano, né? E dentre as ofensas que ela recebeu, uma delas foi de vadia lésbica. Então ela entrou com essa ação primeiro para descobrir quem era a pessoa que estava ofendendo desta maneira. Foi descoberto que era um pernambucano, o Hugo Leonardo de Oliveira Correia. E aí o juiz, né, o senhor Christopher Alexandre Rossin, deu causa ganha, né, para a Fernanda Young, deu a indenização no valor de R$5 mil. Só que aí na hora de ler a sentença, ele disse assim, o valor é baixo porque o valor leva em conta o fato da autora ter artisticamente posado nua, de modo que sua reputação é mais elástica. Inclusive, faz menor sentido. Ela se sujeitou a publicar fotografia fazendo sinal obsceno, que é gravíssimo, né? Publicou também fotografia exibindo os seios. Ora, uma mulher com tantos predicatos como a autora afirma possuir deveria demonstrar, porque formadora de opinião, um pouco mais de respeito. Ele é que devia mostrar respeito pela assim, um justiça, absurdo, né? Há de ter um pouco de vergonha, né? Um argumento... É isso aí, quer dizer, esse cara tá preparado para julgar alguém? Essa pessoa tem
Formação superior? Exato. Porque alguém pode ser juiz. Reputação ilibada ele não tem, né? Respeito. Mas o que é isso? Que é isso? Obviamente que Esse é o cara que fica dizendo que comprou a Playboy pra ler a entrevista, né? Vai ler no banheiro. Ele tá julgando com o Código Penal ou com a Bíblia na mão? Pois Que Obviamente isso? que a Fernanda Young se diz que ficou extremamente ofendida, né? Que não é porque ela pousou na Playboy, que ela é uma pessoa elástica, como diz aí o juiz. E o que é ser uma pessoa elástica, né? Vamos tentar descobrir o que é ser uma pessoa elástica. E obviamente que ela vai recorrer da Olha decisão. só, que prospere o exemplo da Fernanda Young. Vai atrás de quem insultou. É perfeitamente Isso. possível. O pessoal acha que é indefeso diante de insultos pela internet. Eu já fiz isso e consegui localizar. Não é difícil, não. Recorram à justiça que vai ser localizado, cara, e ele pode ser punido, sim. Como foi esse? Pena que tenha o julgador do caso tenha sido esse juiz. E ela falou o seguinte, Augusto, é como aquelas pessoas que falam assim, aquela mulher, né, sofreu assédio verbal ou físico, tudo bem, o cara tá errado, mas a mulher também tava com uma roupa curta, tava de Não biquíni, se deu respeito, né? Quer dizer, pelo amor de Deus, né, 2017, gente. 11h02, Reginaldo. Vamos continuar falando aqui da hashtag Paulinha Carvalho, a hashtag solteiro Segue procura. aqui, Estamos não é, entre os dominando o mundo? assuntos. Sim, os assuntos mais comentados do Brasil. Então, por exemplo, Johnny Wee, não sei como é que fala esse nome, hashtag solteiro procura paz. Né? Muitos procuramos. Beni, solteiro procura uma coxinha de frango com catupiry. Olha, nossa Adoro! Beth Cezeira, solteiro procura continuar solteiro. Muitos, né? Acho que é o caso do Vitor La Regina. Tadeu Rossi, hashtag solteiro procura pote de Nutella que vale mais do que homem. Pode ser, hein? Pode acontecer. Vamos lá. Hashtag solteiro procura aqui no Twitter. Pois é, hashtag solteiro procura também pelo WhatsApp 931171009. Reginaldo, mudando o rumo da prosa, Paulinha, vamos falar com a Paulinha, porque muitos de nós estamos cansados do formato Big Brother, aquela coisa de reality com celebridades confinadas numa casa. Menos o Augusto Nunes, que adora. Ele adora, ele Sim. começou Augustão a tá assistir comigo agora. Então Sim. ele tá, assim, O Augusto é uma já nova até prometeu paixão na vida tatuagens dele. pro ano que vem também. Vai ter. O próximo ano é teu, Planejando, tô planejando. Vamos só esperar os candidatos. Bom, mas a Katy Perry chegou pra dar um fôlego novo a essa parada. Que fôlego é esse, Paulinha? Cara, é o Witness Worldwide. A gente falou aqui no programa que na sexta a Katy Perry lançou um novo álbum, só que o que ninguém esperava era que pra esse lançamento ela fosse ficar confinada até hoje. Ela tá o final de semana inteiro confinada pra promover o álbum. E tem sido uma experiência incrível. Confesso que eu fiquei hoje 40 minutos vendo a Katy Perry dormir. Mas não tem só essa hora de ao dormir vivo? e Transmissão tal. ao vivo? É transmissão em live no YouTube, no canal oficial da Katy Perry. E já aconteceu tanta coisa. Então, desde a revelação de que ela ficaria ali no ar... Aí ela tem recebido pessoas pra jantar. Então, ela recebeu várias mulheres ali, atrizes, inclusive a cantora Cia, pra jantar. Falaram sobre o que é, o que deixa de ser o feminismo... E ali, a Cia, por exemplo, aproveitou a ocasião pra mandar um recado pros fãs brasileiros. Porque os fãs, Vitor, eles conversam o tempo inteiro com a Katy Perry. Mandando comentários e perguntas. E aí a Cia esclareceu... Aí tem a brasileirada lá, escrevendo em português. Pois é, e a Cia esclareceu uma teoria que é brasileira, de que ela era mantida em cativeiro pela Beyoncé. Que a Beyoncé mantinha ela em cativeiro pra ela escrever várias músicas pra Beyoncé, músicas boas. Aí a Cia falou, gente, avisa os brasileiros, por favor, que eu não estou lá no porão da Beyoncé. Aí aconteceu uma coisa que a gente tá assistindo agora, que foi muito impressionante mesmo. Foi uma consulta com um terapeuta que a Katy Perry fez ao vivo. E ela se emocionou muito, ela chorou quase que toda uma hora de vídeo, ela chorando e falando de tudo. Dessa dualidade de ser uma estrela e de também ser, enfim, a Catherine, né? Ele dividiu entre Cathy e Catherine. Falou que, como Catherine, ela não sabia abraçar uma pessoa que ela não conhecia. Meio que ela não sabia fragmentado brincar. É, uma coisa meio maluca esse negócio de popstar. A gente achou que era meio simples, só ganhar dinheiro e cortar o cabelo, mas parece que é uma coisa treta. Falou que até ela se sente envergonhada, porque em algum momento da vida dela, ela já pensou em se matar. E que isso... Pra ela é uma vergonha de admitir, porque como Katy Perry, ela seria uma pessoa tão forte, tão poderosa, mas como ser humano, como Catherine, ela, enfim, já caiu dentro disso, chorou pra caramba,
Enfim, foi bastante emocionante. Ela também falou aí, respondendo aos internautas, que gosta, que ama Taylor Swift, que teoricamente seria sua arquirrival. Então isso também movimentou muito a internet. Ela fez uma competição de espaguete de abobrinha e almôndegas com Gordon Ramsay. Então ela só recebe famosas. Foram os dois lá, ficaram cozinhando, um de cada lado. Esse chefe que é super famoso, super bravão, né? Percursor desse chefe bravão da televisão, que dá aquela bronca que a pessoa quase treme. Ficou um de cada lado ali, preparando o prato. Até que ela se saiu bem, viu? E depois ela fez uma brincadeira com o James Corden, que era tipo assim, ele fazia uma pergunta... Se ela fosse responder a pergunta, ela respondia. Se ela não respondesse, ela tinha que comer alguma coisa horrorosa, tipo uma língua de vaca ou alguma comida bastante estranha. E foi nessa brincadeira com o James Corden que ela teve que fazer uma lista dos 3 mais famosos namorados que ela já teve, numa ordem de quais eram os mais incríveis, assim. Você veja, né? Cada um tem a lista que merece, né? Ela tem a lista que merece. Em terceiro lugar, o Nesse Dia dos Namorados. Em segundo lugar, o Orlando Bloom. E em primeiro lugar, o John Mayer. Quem é o terceiro? O Diplo, é um DJ que faz John parte Mayer também daquele ficou em grupo primeiro Major lugar, gente. Ficou em primeiro lugar aí na Freshman. história dela. E aí, o que aconteceu ainda? Muita coisa. Hoje, por exemplo, a gente podia votar em com qual música Katy Perry seria acordada com um coral que ia entrar no quarto dela. A gente acompanha ela brincando com o cachorro. Enfim, milhões de coisas que vão, infelizmente, acabar hoje, quando ela vai fazer um show aí. Durante todo o programa foram dadas dicas para os fãs para participarem aí de um negócio, e eles vão participar hoje de um show, e aí, finalmente, ela estará fora da casa. Bial poderia dizer para ela: "Come, Katy! Come outside to play, to do your show." Alguma coisa do tipo, sei lá. Valeu, Paulinha. 11h07 em São Paulo. Jovem Pan Morning Show. 11h13, a nossa hashtag de hoje, Dia dos Namorados, é solteiro procura. Solteiro procura muitas coisas, Paulinha. Pois é, a gente achou que era só amor, mas, por exemplo, o Alexandre aqui no Twitter disse que procura dinheiro, money, grana, bufunfa, dólar, euro, din-din, cascalho. E ainda pôs um gif do Pato Donald contando dinheiro. Ou seja, é isso que ele procura, não tem dúvida. E você também pode participar aí, hashtag solteiro procura. Aqui no Twitter está valendo o prêmio hoje no Morning Show. Ô, Reginaldo, temos alguns WhatsApps do tema de hoje, né? Já vamos ouvir. Bom dia, galera do Morning, Melk de São Paulo. Na verdade, eu bem casado, mas sempre um eterno namorado. Abraço e beijos para Karen, a minha grande e linda esposa. Abraço, adoro vocês e boa semana. É love. Bom dia, pessoal do Morning Show. Juliano, Ribeirão Preto, 34 anos, solteiro, à procura aí de uma mulher que seja bonita, atenciosa, carinhosa e que possa me sustentar. Abraço. Momento merchan aqui Vamos dar a palavra feminista da bancada aqui pra... Vai lá, Ellen. Você tem 30 segundos pra comentar. Mas qual o problema? Problema algum, gente. Tudo bem? Meu corpo, minhas regras? Acho que cada um, né? São acordos. Se topar. Eu sei que o cara usou o nosso WhatsApp como Tinder, né? Se apresentou, deu quase... O Tinder tá aí. Só faltou falar a altura, o peso, enfim, a cor do olho. Vamos ouvir mais. Bom dia, Jovem Pan, bom dia, Morning Show, bom dia a todos os ouvintes. Sou o Diego, aqui da Serra, Espírito Santo. Vamos celebrar o amor, né? Quero celebrar o amor hoje com a minha amada Raquel Santos Ribeiro, a minha noiva. A data bem próxima a gente vai casar e... nada melhor que comemorar com ela, né? Gosto muito dela e espero que a gente esteja junto aí até se aposentar. Pois é, casados... Até se aposentar, ou seja, é a vida toda, é isso que eu quis dizer. Até os 102 só se mudar de anos, país. vai ser tranquilo. Até se aposentar é tipo amor eterno. Casados devem dar presente de Dia dos Namorados? Claro. Tá, não, só uma pergunta. Claro, gente. Pergunta pro Reginaldo, ele manja muito nessa área, ele é um expert. Bom dia, galera da Morning Show, aqui é Pedro, interior de São Paulo. E a declaração de amor que eu vou fazer é pelo programa de vocês aí. Tá bom? Eu sou apaixonado no programa, escuto todos os dias das 10 às 10 horas da manhã, já tô ligadinho aqui, de segunda a sexta. O melhor programa nesse horário que tá tendo. Obrigado, galera. Boa semana e sucesso. Tá tendo mesmo, é isso aí. Boa, muito bom. Que fofo. Eu gostaria de perguntar
para o Michel Temer, qual declaração que você faria para Eu não me sinto confortável de fazer dois Temers conversando, mas vamos lá. Mas o que você falaria para a Marcela, por exemplo? Todos os dias dos namorados, eu combino de levar a Marcela um jantar romântico, Certo. Eu não sou muito de cozinhar, mas eu gosto de levá-la num restaurante chique, É um restaurante um pouco caro. E eu vou dizer uma coisa, nós não podemos economizar esse ponto. O país está em crise, mas nós precisamos recuperar o consumo, E a candidata Marina Silva, o que falaria? Você sabe que o Dia dos Namorados é uma criação comercial que busca explorar o capitalismo, e eu não gosto muito desta data. Eu não gosto nem de Valentim, nem de Dia dos Namorados. É uma criação imperialista e eu gosto mais do Dia da Natureza. E o Dia do Meio Ambiente foi semana passada, vocês não falaram nada, né? Ninguém fala nada, de namorado fala. Já que nós estamos aqui no tema da política, Vinícius Moura. O estúdio tá cheio hoje, hein? Então, tem muitos convidados. Muita gente, tá um movimento aqui, loucura. Você se confundiu? Eu tô um pouco confusa hoje. Mas é um momento memorável, né? Temer e Marina no estúdio, realmente, só no Morning. Respondendo a apelos do Twitter. Vamos falar de política, então? O nosso ministro José Maria Trindade já está na linha, com imagens direto de Brasília. Não imagens, mas ele tá na linha. Depois da decisão do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer, o noticiário político continua fervendo na capital federal. Hoje a cúpula dos tucanos se reúne em Brasília para tratar da permanência ou não do partido na base aliada do governo Temer. Zé Maria, como é que está essa segunda-feira? Como será esta semana em Brasília, Zé? Também. Eu quero dizendo aqui que o semestre já acabou politicamente por aqui, viu? Muito bom dia a todos aí. Olha, a grande pergunta aí é essa mesmo, sobre quem é o Edgar. A Polícia Federal já investiga aqui, chegou a 3 nomes, mas é a pessoa que liga ali o presidente Michel Temer a acordos no próprio governo. Foi citado na Lava Jato, foi citado na gravação da JBS, né, do Wesley, e agora ninguém sabe. Houve a pergunta para o presidente Michel Temer que não respondeu. Olha só, essa será uma semana esvaziada, não só pelo feriado, mas também politicamente. É uma intenção de dar uma relaxada na vida política por aqui. Por enquanto, só bastidores. O presidente Michel Temer, Vitor, está tentando fazer uma base menor, evidentemente, porém sólida, para evitar a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, ele é investigado. É uma situação inédita, né? E se houver a denúncia, o que vai acontecer, o Ministério Público vai denunciar o presidente, até porque ele não se defendeu, né? Aí ele passa a ser formalmente processado. E este era o ponto de corte no governo dele. Ele estabeleceu para os ministros que quando houvesse a investigação, tudo bem, porque existem dúvidas, né? E 8 ministros estão investigados como o presidente. Só que o presidente pode ser denunciado primeiro, e aí, segundo o corte que ele mesmo definiu, era o momento de afastamento do governo. Na aceitação da denúncia, quando se transforma em réu, aí seria a demissão, segundo o presidente Michel Temer. Agora ele já vai reavaliar esse ponto de corte, aceitando que ministros do seu governo sejam denunciados, assim como ele acha que será. Vitor, a grande novidade por aqui é que há mesmo uma tendência de confronto com o Supremo, com a Justiça e com a Lava Jato. E partidos políticos importantes participam desse acerto. A fogueira está queimando aqui em todos os pés mesmo, viu? Em pleno mês de festa junina, né? Agora eu fiquei preocupado, eles estão procurando um Edgar. O Edgar Piccoli não veio trabalhar hoje. Cadê o Coincidência, Edgar? né? Não veio por quê mesmo? Tá estranha essa história. Tá suspeitando aqui. Também estou preocupado aí. Ô Zé Maria. Sim. Você, como está repercutindo aí em Brasília essa denúncia da revista Veja durante o final de semana, de que o presidente teria pedido a ABIN para investigar o ministro Edson Fachin? Isso, de alguma maneira, tá certo. A gente está em época de festa junina, isso significa que muita gente deixa Brasília nesse momento, mas isso repercutiu e repercutiu de que forma por aí? Pois está repercutindo muito, inclusive entre os aliados do presidente Michel Temer, viu? Há por aqui uma birra natural da política contra investigações desse tipo, né? Contra a ABIN,
contra os sistemas de inteligência do governo. Devo dizer que não é só a Agência Brasileira de Informação que investiga sorrateiramente, não. As forças também têm. O Exército tem o seu grupo de inteligência, né, que faz investigações em todos os sentidos, inclusive no governo. A Marinha e a Aeronáutica é a que tem a força mais bem formada de investigação nesse tipo de processo. E também o Ministério da Justiça. E depois tem a ABIN. O Senado Federal tem um grupo de parlamentares, uma comissão, para investigar, que tem poderes para convocar diretores da ABIN. Esta ABIN, ela é tão secreta que até o concurso é secreto. Imagine, não há funcionários, há números, né? Recebem por números. E também o concurso público, ele é efetivado através de números. Eu tenho um amigo aqui em Brasília que é agente da ABIN e o trabalho dele é todo assim, ele é um número lá, nada é revelado, não publica nada no diário oficial, né? É constitucional. Um governo precisa de ter informações privilegiadas, sim, mas quando isso é usado desta forma, assusta todo mundo. Porque, veja bem, nem no vale tudo, né? Não vale puxar cabelo, ter dedo no olho, chute em partes baixas. Não é na política que vai valer tudo, né? Uhum. Já a frase do atacante Gil, né, Vinícius? Você lembra da frase do atacante Gil depois de um jogo? Vale tudo, só não vale. Não vale aquilo. Augusto. Olha, a Ellen elegantemente disse que teria pediu mesmo que investigasse. O Temer determinou, né, que fossem investigados. Aí fosse investigado o passado do ministro Edson Fachin e não sei de mais quem, mas pediu. O que eu acho é que Brasília vai viver essa crise permanente que foi agravada pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Parece que tem uma frase que já circula por aí, né? Uma frase muito feliz da Renata Lopretti, dizendo que o Temer foi absolvido por excesso de provas. Acho perfeito isso. Aliás, esse julgamento, que teve um final tão lamentável, produziu algumas verdades muito interessantes. Além dessa frase da Renata Lopretti. Há as frases do Herman Benjamin, né? Ele deixou muito claro que o ministro Gilmar Mendes é um coveiro de provas vivas. Ele até falou prova viva, mas são provas vivas porque são incontáveis provas do crime. E com isso, ele também transformou em coveiros de provas vivas os 3 súditos do Gilmar Mendes que votaram com ele, fantasiados de juízes togados. E a entrevista do Gilmar hoje na Folha? Lamentável, mais uma. O Gilmar Mendes realmente se julga o juiz dos juízes. É ele que decide quem votou certo, quem votou errado, o que deve acontecer com o Brasil, quem fica na presidência, quem sai, ele se acha realmente onisciente. Agora, ele diz que há uma pressão contra o judiciário. O que há é uma pressão exercida pelo próprio Gilmar contra a verdade, a justiça e a lei. Aliás, ele sempre exerceu esse tipo de pressão. Quem conheceu o Gilmar nesta semana descobriu agora que ele é especialista na absolvição de culpados. Quem acompanha a trajetória do Gilmar há mais tempo sabe que ele faz isso, abriu o pronto-socorro para amigos em apuros ao assumir a presidência do Supremo em 2008. Em agosto de 2009, para absolver Antônio Palocci, né, do estupro, da violação da conta bancária do caseiro Francenildo Costa, ele inventou o estupro encomendado sem mandante. Quer dizer, ele disse que foi violada a conta, mas acabou condenando o mensageiro, né, o intermediário, que era o presidente da Caixa Econômica, e livrou o Palocci da denúncia, não foi sequer denunciado. Ele achou que não havia material suficiente para que ele fosse investigado, julgado pelo Supremo, o que é um completo absurdo. E em dezembro, para mostrar que ele age também fora da esfera política, ele conseguiu conceder um habeas corpus ao médico Roger Abdelmaci,
que estava preso e condenado a 270 anos por crimes sexuais contra pelo menos 36 pacientes, ele conseguiu não enxergar provas, ele era o relator do caso e presidente do Supremo, e concedeu e garantiu o direito de ir e vir que o Abdel Nasser usou em 2011 para ir embora do Brasil e só voltar depois de recapturado no Paraguai pela Polícia Federal. Esse é o Gilmar Mendes. Acabou de soltar o Ike Batista, contribuiu para a libertação do Zé Dirceu. Quer dizer, a bandido de estimação do Gilmar Mendes nunca é culpado. Quer dizer, ele que venceu, entre aspas, esta batalha no TSE, é o grande derrotado do ponto de vista da história. Agora, para fechar com Zé Maria ao vivo de Brasília, Zé, Gilmar Mendes tem sido especulado entre os deputados do baixo clero como um possível candidato em uma eventual eleição indireta para presidente da República, né, Zé? Exatamente. E achavam até que ele estava comandando esse processo, né? Ele estava se colocando como candidato. Mas houve uma resistência muito grande, principalmente aqui dos líderes dos partidos, em aprovar no Congresso Nacional alguém fora da política, alguém de fora do Congresso Nacional. Se pensou em Carmen Lúcia, no próprio Gilmar Mendes, mas há uma decisão aqui interna de que seja no Congresso Nacional. Deixa eu só te explicar como anda o mundo político por aqui. Eu conversei com alguns líderes, inclusive os líderes tucanos que estão aqui para esta reunião da Executiva ampliada, né? Não é só da reunião da Executiva para definir se ficam ou não no governo. O que acontece é que os políticos descobriram que a situação está tão complicada que pode gerar o que eles consideram um monstro, né? Um monstro para a política é alguém fora, que não é espelho, né? Alguém de fora da política. E aí todos os partidos perderiam e muito com essa situação. Eu não senti ali de verdade, e isso é impressão minha, nem o PT querendo sair, o Michel Temer não, porque seria mesmo um mundo novo e improvável e muito mal para os políticos, né? Daí essa situação. Sei que todo mundo vai criticar, vai dizer que quer mesmo a saída do Michel Temer, mas é que os políticos estão temerosos do que pode vir, Vitor. Depois desta hecatombe, depois desta tempestade que o Brasil nunca viveu, um presidente sendo denunciado no Supremo. Bom, e toda vez que nós temos um fato relevante aqui na política brasileira, temos um comentário dominical de Fausto Silva, não é, Vinícius Moura? É isso, Vitor. Ele aproveita tudo pra falar sobre política agora, né? Brincadeira, meu. Olha aí, galera. Diogo Nogueira, malandro é malandro, mané, mané. Então o Diogo foi cantar ontem lá essa música. Diogo Nogueira? Isso. Malandro é malandro, mané, mané. Ah, é claro. Aí aproveitou pra descer o verbo na decisão aí do Gilmar Mendes, do TSE. Ele diz o seguinte, ó, numa situação desse país tão difícil, que é o único do mundo que tem justiça eleitoral, gasta-se 5 milhões de reais por dia com ela e você vê o que está acontecendo. Né? Brincadeira, meu! Olha aí! Isso aí é copiado do... Eita! Podia mandar um relógio pra você, né, Augusto? Quer dizer, a gente tá esperando de bom grado aí até quarta-feira chegar esse Rolex. Não precisa ser outro, não. É quase o que eu ganho por mês, né, meu? Eita, brincadeira. Grande Augusto Nunes, meu. Olha aí. Tá Zé Maria. Valeu, Zé. Um grande abraço. É isso aí. É só saber onde está o Edgar e pronto. Isso. Ainda tentamos descobrir. Né? Pois é. Tentamos descobrir onde está o Edgar. Vamos aos vencedores agora. Os vencedores. Os vencedores do WhatsApp. E hashtag também, porque a gente foi para os assuntos mais comentados. A gente está em segundo entre os assuntos mais comentados do Brasil. Só isso. Porque hashtag solteiro procura. Todo mundo quer saber o que solteiro procura. Talvez não seja um amor, é isso que eu descobri hoje com essa hashtag. Ó, aqui no Twitter, quem levou foi o David Elmer. Não sei, é cada nome que o pessoal põe. Mas esse internacional aqui. Eu vou falar com ele aqui no Twitter. Fala David Elmer. E no WhatsApp, especialmente para Reginaldo Lopes e Vitor La Regina, o solteiro mais procurado do Brasil. Eita, meu, olha galera. Que brincadeira. O vencedor é o Melk de São Paulo. Grande Melk! Valeu, gente. Até amanhã. Esse é o Morning Show desta segunda-feira. E a pergunta, cadê o Edgar? Eita, galera. A pergunta continua. Cadê o Edgar? Aconteceu com o Edgar. E o glorioso Augusto, meu. O cara que mais teve namorada no Brasil. Eita, meu. Quem sabe faz ao vivo, galera. Tchau, tchau. Tchau, amor. Um beijo, Arthur.
Você ouviu Jovem Pan